Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco. É um grande desafio, depois de tantos irmãos terem passado aqui e dividido brilhantes ensinamentos, dentre os quais os irmãos, a gente teve a oportunidade de aprender tanto e refletir tanto. Agora me cabe a oportunidade de dividir com vocês essa pergunta. Já que não raro, quando a gente pensa nessa possibilidade de receber essa bênção do Consolador prometido, e tantas bênçãos, certamente nós reconhecemos, nós recebemos diariamente, em todos os momentos, todos nós somos acolhidos. Talvez seja também oportuno perguntarmos-nos qual é a nossa entrega diante de tantas bênçãos que temos recebido. Então, por isso que a gente escolheu a inspiração a esta pergunta. Como vai o nosso comprometimento nessa perspectiva? Dá para ouvir? Tudo bem? Só antes de continuar, eu extraí 3 vídeos, um vídeo pequenininho, cuja fonte eu não tenho porque eu recebi há muito tempo. São outros 2 vídeos que eu tirei da YouTube. E eu não tenho nenhum conflito de interesse na citação desses vídeos. Eu só os utilizei porque eu achei interessante para que nos pudesse ajudar a reflexão dessa noite. Ok? Muito bom. Então, quando nós nos deparamos com esta pergunta, talvez a grande ideia que sempre nos vem à mente é das passagens do Evangelho sobre o Consolador prometido. E onde está esta promessa do Consolador prometido? Em diversas passagens. Eu extraí essa, em que lá em João está dito assim: eu vos tenho dito essas coisas enquanto permaneço convosco. Mas o Paráclito, ou seja, aquele que consola, o Santo Espírito que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar o que vos disse. Então, se esta é a promessa que nós recebemos, e esse é o presente do Consolador, o que veio então o Consolador ajudar-nos a resgatar? Então, certamente, essas 3 premissas essenciais antes de falar do nosso comprometimento. Então, pensando nessa perspectiva, quais seriam essas premissas do Consolador? Evangelizar, elucidar e consolar. E daí, diante destas metas que revisitamos e nos apropriamos, talvez esta é a grande pergunta de reflexão. Como é que nós temos conduzido o nosso comprometimento? Já que quando a gente olha e analisa a palavra comprometimento, que vem do latim de compromissos, está inerente à reflexão de promessa recíproca. Então, se nós recebemos esse presente, qual é o presente que nós temos dado diante desta bênção, desta oportunidade? Então, claro, quando a gente se depara com esta oportunidade de revisitar e acompanhar os passos de Jesus, certamente nós, ao aproximarmos-nos dele, cada vez mais vamos admirando-o, porque este consolo que o Mestre nos traz é incomparável a todas as nossas direções, as nossas vulnerabilidades, as nossas suscetibilidades, ou ainda aquelas condições que ainda temos que nos desprender em caminho da evolução. Então, esse comprometimento precisa ser construído exatamente com a intimidade, que tem estreita relação com essa proximidade com o Pai, essa proximidade com os ensinamentos de Jesus, que talvez ouvir de Jesus é maravilhoso,
Falar de Jesus é divino, mas nós precisamos cada vez mais segurar na mão de Jesus e caminhar com Ele. Demonstrar sempre que estamos seguindo os seus ensinamentos. E, consequentemente, vamos entendendo que, ao segui-lo, vamos galgando essa admiração profunda, porque temos tanto a fazer pelo nosso próximo e por nós mesmos. À medida que orientamos nossos irmãos, elucidamos, tantos sofrimentos são dirimidos, não é, meus irmãos? Consequentemente, daí, com esta admiração, também vamos construindo esse respeito por tudo que nos foi dado. E assim, também ao praticar, vamos consolidando essa confiança, porque quanto mais praticamos, vamos tendo a oportunidade de desfrutar as benesses desses ensinamentos para o nosso próximo e para nós mesmos. Por outro lado, temos que dar continuidade, tanto quanto é o Consolador. Se Kardec, com todo o seu empenho, nos trouxe esses ensinamentos, frutos de tanto empenho e estudo, nós temos também por dever e comprometimento continuar com novas descobertas, com novos conhecimentos, com novas formas de entender, a fim de elucidar a nós e ao nosso próximo. E daí estaríamos cumprindo essas premissas do Consolador. Consequentemente, tudo isso parece muito claro, mas aí vem a seguinte pergunta: tudo isso está muito bonito, tudo isso está muito bom, tudo é muito admirável, mas aí vem a seguinte pergunta: e como é que a gente tem vivido? Senão a gente olha para tudo isso, parece um quadro bonito, que a gente admira, mas aí, no transcorrer do nosso dia a dia, algumas coisas podem estar ficando para trás, ou menos importante, e daí seria uma lástima. Então, faz pensar exatamente isso, né? Se a gente está exatamente com esse compromisso, mas corre, tem tantas demandas no nosso dia a dia, que tempo que nós temos tido para vincular esse compromisso? E daí a gente vem à seguinte reflexão: ora, se nós precisamos olhar para esse cenário enquanto estamos encarnados, a próxima pergunta que nos cogita a reflexão seria: como tem sido o desfecho do nosso comportamento? Já que os nossos comportamentos enquanto encarnados têm um impositivo biológico, e enquanto impositivo biológico, enquanto encarnados, eles reagem às ameaças e buscam a segurança. E dentro dessa perspectiva, a gente tem duas vertentes, para exatamente transmitir essa segurança que o Mestre nos assegura. Por quê? Qual é o ponto de risco? Se nós ficarmos exacerbando a ameaça, talvez nós colocaremos holofote ao medo e à preocupação. E daí seria um desproveito. Se nós ficarmos colocando o holofote à segurança, talvez em segurança demais, talvez nós nos acomodássemos demais. E daí a oportunidade de estarmos reencarnados, e aí a orientação da possibilidade da reencarnação, nos traz qual potencialidades? Exatamente estas, que dentro destes convites à evolução, a ameaça deve nos propelir à evolução, tomando as medidas de precaução, como estão bem citadas lá nas leis de conservação do Livro dos Espíritos. Por outro lado, mas e aonde está o porto seguro de tudo isso? Ora, porque exatamente esta confiança que o Pai e que Jesus nos transmite e que a espiritualidade nos ampara, vem em qual direção? Em que essa segurança deve sempre ser o grande carro-chefe dos nossos passos,
que nós temos uma meta, nós temos um direcionador, que é o nosso querido Mestre Jesus, e as inspirações dos nossos irmãos na espiritualidade, nossos mentores, e os ensinamentos do Consolador prometido. Ora, mas recebemos tudo isso, estamos acautelados de tudo isso. E aonde temos também informações complementares nesse sentido? E por que esta cautela? Porque se a gente também ficar exatamente querendo que a nossa vida mude, e nós não nos apropriarmos dessa bússola com o Consolador prometido, nós continuaremos olhando para os nossos problemas, para os nossos percalços, e não avançaremos junto com o Mestre Jesus. E por outro lado, buscando as inspirações nas Escrituras, lá nós temos também este norte. Lá no Velho Testamento, em Hebreus 13, versículos 5 e 6, ali está: seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuís, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Então, se no Velho Testamento já tem essa promessa, esse alerta, por que ficarmos tão desgastados com medo? Temos a segurança, temos a bússola do Pai a nos orientar. E no Novo Testamento, as mensagens evangélicas, a que elas apontam? Lá em João, capítulo 14, versículo 27, a gente tem: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Então, de novo, a mensagem segura do Cristo, que não há o que temer, e sim motivo para prosseguir e determinantemente seguir. Assim como está na carta de Paulo aos Filipenses, em capítulo 4, versículo 6, em que está assim: não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graça. Então, basta apropriarmos-nos de tempo para rever essa bússola sagrada. Mas, e retomando o Consolador prometido, o que temos também das mensagens do Consolador prometido? E lá temos. Mas seguindo, o que nos propele? E daí lá no Velho Testamento, em Gênesis, capítulo 12, versículo 1, em que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Então, assegurando a Abraão que, se seguisse os direcionamentos de Deus, ele teria a sua missão amparada a seguir. Por outro lado, em Mateus, capítulo 7, de versículos 7 a 8, nós temos também uma outra olhar para nos propelir. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Basta que nós mantenhamos-nos e busquemos exatamente esta bússola permanentemente, e que a correria e as demandas diárias não nos furtem a atenção, não sejam os fatores sabotadores da bússola sublime. E por outro lado, lá em João, capítulo 15, versículo 10 a 12, tem essa linda passagem do ensinamento do Mestre. Se guardardes os meus mandamentos, serei constantes no meu amor, como também eu guardei os mandamentos de meu Pai, e persisto no seu amor. Disse-vos essas coisas para que a minha alegria esteja em vós,
e a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Então, se tem esta bússola sublime, por que estamos tão distantes de galgar essa felicidade e a tranquilidade? E daí, para que não nos percamos, vem a orientação do Consolador Prometido, em que, lá no livro O que é Espiritismo, os Espíritos orientam Kardec nessa belíssima possibilidade, infinita possibilidade de sermos mais felizes e amarmos cada vez mais, acreditarmos em nossas potencialidades. E isso é tão sublime. Nascer, morrer, renascer e ainda progredir, sem cessar, tal é a lei. Esta é a promessa do Consolador, que já estavam nas Escrituras Sagradas, que foram reavivadas pelo Consolador. E ainda, lá em O Livro dos Espíritos, temos: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Deus nos confia essa possibilidade. Nós precisamos e nós merecemos empoderarmos-nos desta possibilidade, acreditarmos o quanto estamos sendo amparados, queridos irmãos. Então não há o que temer, temos que seguir e avançar. E assim, por outro lado, de novo, isso tudo parece muito bonito, lindo de ver, como parece uma coisa muito importante que nos toca o coração. Mas, olhando esta reflexão do nosso dia a dia, o grande alvo seria pensar, e como é que nós estamos formatando os nossos comportamentos? Porque, de repente, a gente olha, entende, e na hora de realmente apropriarmos, demonstrarmos o quanto a gente demonstra tudo isso, nós nos distanciamos. E seria um prejuízo, porque estaríamos nos distanciando dessa possibilidade de plena realização com o Pai. Então, acho que esse vídeo exatamente vem nos alertar. Temos todas as orientações das Escrituras Sagradas. Temos a bússola. Nos perdemos. Foram tantos fatores distratores e nos perdemos. E tivemos a oportunidade de receber o Consolador Prometido. E o que temos praticado? Essa é a pergunta. Se o Consolador Prometido vem nos empoderar, nos alertar que recebemos a oportunidade de receber e revisitar o Evangelho em nossos corações, orientar. Quanto de nós, queridos irmãos, quando nós estamos passando por algum problema, alguém nos transmite uma palavra de otimismo e confiança, aquele problema se esvai, ainda que o problema esteja lá, porque certamente a orientação traz as possibilidades de execução. E isso é acreditar nas potencialidades que o Pai coloque em nossos corações, assim como também nós devemos transmitir ao nosso próximo, porque sofrimento e as aflições, nós estamos vendo, estão em nossos corações, cercam os nossos irmãos, mas é preciso que isso interrompa, e isso pode ser interrompido a partir de nós, revisitando essa promessa do Consolador. E assim, então, por outro lado, pensando exatamente em o que essas outras orientações nos alertam, até que ponto que a ciência está caminhando com essas possibilidades. E daí, muito curiosamente, esse biólogo, Bruce Lipton, em 2005, numa conferência, traz exatamente o que cada vez mais nós temos visto nas pesquisas em condições gênicas. Que exatamente esse biólogo, pesquisador, um grande pesquisador de células-tronco, traz o quê?
ele considera a possibilidade em suas pesquisas da física quântica e causa um rebuliço no meio científico, em que ele considera em que os nossos pensamentos, que a nossa forma de pensar poderia exatamente mudar a expressão genética, a manifestação genética. Então, meus irmãos, tudo que estava escrito em todas as Escrituras Sagradas e depois no Consolador Prometido, nas obras do nosso querido irmão Chico Xavier por André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, Domínios da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, está tudo lá escrito em 1950. E cada vez mais estão sendo desvendadas essas fronteiras pela ciência, basta que a gente abra os olhos. E apropriemos-nos dessa oportunidade, que a ciência nos abre a porta. Mas é importante que nós avancemos e que tiremos a venda dos nossos olhos, já que o Consolador veio até nós. E talvez de novo a pergunta, e nós estamos caminhando em direção ao Consolador prometido? E daí, seguindo, talvez a próxima reflexão que ocorre-me, que eu gostaria de dividir com os irmãos, é: vamos buscar a continuidade da nossa maturidade espiritual. Vamos nos apropriar. Nós precisamos deixar, como dizia Paulo, fazia coisas de menino. Então nós precisamos deixar as coisas da nossa infância espiritual para trás. Alçar voo. Deus nos colocou essa possibilidade. Jesus nos alertou sobre essas possibilidades. Por que recuar e sofrer desnecessário? E daí, de novo, mas aonde está? Gostaria de entender onde que está essas inspirações das Escrituras. Então está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 18. Só para a gente resgatar, queridos irmãos. Estão lá essas orientações e depois de novo revisitadas pelo Consolador. Orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Então já dizia do alerta de mudarmos a direção dos nossos comportamentos e atitudes. Em Marcos, capítulo 14, versículo 38, está lá. Belíssima. E não é isso um perseguidor. É para a gente se manter alerta e evitar esses fatores distratores que nos furtam a tenacidade. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E é claro, queridos irmãos, porque estamos em evolução, mas nós somos espíritos. E nós precisamos reconhecer essa possibilidade. É o nosso espírito que direciona a matéria e não o inverso. E ainda em Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, a belíssima orientação de Paulo. Poxa, mas eu queria aquilo, eu queria isso. Calma. E aí está lá a orientação de Paulo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, é esse discernimento que vai fortalecendo a nossa maturidade espiritual. E no Consolador, o que vamos encontrando? Então está lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, item 4, no capítulo 5. Quantos homens caem por sua própria falta? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar seus desejos, ou seja, deixar para trás a infância espiritual, apropriarmos-nos da bússola da maturidade espiritual. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Curioso, não? O que traz a orientação do biólogo sobre a manifestação do pensamento,
sobre o organismo. E daí, de novo, mais um videozinho para a gente refletir, desse canal Roger de Oliveira. É um canal bem interessante, que tem vídeos motivacionais. Eu extraí um pedacinho do vídeo que eu achei bem interessante sobre essa perspectiva. Então, queridos irmãos, de novo, acho que esse vídeo nos ajuda a ilustrar as perspectivas, para exatamente deixarmos nosso comportamento reativo estar cada vez mais diluído em favor das nossas possibilidades e potencialidades de expressão. Afinal, está lá em Mateus: vós sois a luz do mundo. Jesus nos orientou. E cada um, na sua individualidade e na sua divina potencialidade, tem uma extraordinária missão a cumprir, e que é incomparável, e que é única, e é extremamente importante. E isso não está destinado a cumprir, é inexorável, não vamos cumprir, porque nós somos filhos do amor. E é isso que o Consolador prometido vem reavivar em nossas mentes, corações e bússolas do bem viver. Assim sendo, queridos irmãos, talvez daí tiramos 4 pontos essenciais. Como é que nós, de novo, resgatamos esse nosso comprometimento? Conexão com o alto, inspiração, orientação, confiança. Se nós acreditamos de fato que nascemos para esta maravilhosa missão junto com o Mestre, que nos espera de braços abertos, e que a espiritualidade nos acolhe e nos inspira a cada minuto, um novo direcionamento, nos insufla a esperança, e que, independente de qualquer condição, por mais delicada estejamos passando, a espiritualidade está lá, transmitindo as mensagens do Consolador. Então, nessa confiança, entender que neste momento, talvez a nossa pressa esteja nos cegando. É tanta pressa. E qual é o tempo da realização? E qual é o tempo desse fruto de Deus desabrochar dentro de nós? E assim, quando a gente recebe esse fruto, e a nossa gratidão diante desse fruto? A gente faz uma lista de pedidos, já nem se lembra mais da lista de pedidos 1, já está na lista enésima de pedidos. E recebe a cada dia, recebe de maneiras tão sutis e delicadas, como se a cada acontecimento fosse um milagre sublime. Como o acariciar do Pai em nossas mentes. E a nossa gratidão pelaquilo que estejamos recebendo, e inclusive pelaquilo que não estejamos recebendo, que poderia nos ser danoso. E assim, queridos irmãos, pensando novamente na mensagem do Consolador prometido, como vamos fortalecer essa evolução? E daí, de novo, se o Consolador nos traz essas 3 diretrizes de evangelizar, elucidar e consolar, é perguntarmos-nos: nós temos tido tempo de empregar isto em nosso dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos desafetos, nos nossos diversos núcleos, no nosso lar, em diversas condições? Porque ao praticar isto, esses ensinamentos, a orientar o que Jesus nos aponta, tanto ao jovem, ao adulto, como à criança, de fato é ter a certeza de um mundo melhor. E por outro lado, não nos furtar de falar sobre o Pai. Nós falamos sobre tantas coisas, não é? Falamos sobre o futebol, sobre o time, sobre a política, sobre tantas coisas. E quanto tempo tem nos sobrado para falar sobre os ensinamentos do Pai? Que tempo tem tido no nosso dia a dia para transmitir ao nosso amigo, ao nosso irmão, ao nosso vínculo afetivo, ao nosso desafeto, as mensagens do Pai?
porque daí, de fato, estaríamos expandindo a possibilidade de consolar. E assim, queridos irmãos, não nos esqueçamos dessa advertência de Lucas, que está lá em capítulo 6, versículo 44. Já que fortaleçamo-nos, afinal, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, se nós queremos desfrutar bons frutos, sejamos também boas árvores, para que deste modo continuemos ofertando e saciando tantas sedes, como Jesus fez ao saciar com a água viva. E assim, queridos irmãos, muito curiosamente, esse professor Hans-Gert Pörtring, numa palestra exatamente na Páscoa de 2010, disse, o que está negritado é meu em azul, porque eu achei tão extraordinário. Ele disse exatamente isso nessa conferência no Vaticano em 2010, na vigência da Quaresma. Caridade, solidariedade e fraternidade são as principais responsabilidades dos cristãos no mundo atual. Agora, de novo, ao revisitar esses conceitos de caridade, solidariedade e fraternidade, o quanto nós estamos expandindo o que Jesus nos ensinou. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão? É o nosso próximo. E aí, de fato, estaremos expandindo esta benevolência, desse amor profundo, e não apenas de difundir isto ao um ciclo que talvez não seja muito próximo, expandi-lo sempre, estender a quem sofre. E daí, de fato, por isso que tomei a liberdade de escolher esta gravura, onde não há quem está superior ou inferior, há um nível de igualdade, de gratidão a quem dá e gratidão a quem recebe. Porque, ao lembrar da mensagem do Mestre, exatamente com quem fez com a mulher adúltera, quando ele foi compelido a julgar, calmamente apaziguou os ânimos, fez a pergunta tão reflexiva, e Jesus disse à mulher, também não te julgarei, vai, não peques mais. Dê um norte, dê um ânimo, dê uma esperança, e é este o nosso grande compromisso, e é isso que nos reorienta o Consolador. Muito bem, sigamos. Então, queridos irmãos, falando do Consolador prometido, eu tomei a liberdade, por inspiração, certamente, de recorrer a essa divina obra. Quem não a leu, ou quem leu, por favor, releia, porque essa obra é divina, que é o livro Boa Nova, do nosso querido irmão Chico, que psicografa Humberto de Campos. E exatamente nessa obra tem trechos divinos, né? Que trazem esses exemplos do Consolador, esses exemplos de evangelizar sobre condições até atrozes, muito difíceis, muito difíceis. Está lá a trajetória dos discípulos sobre a vertente aótica da espiritualidade do que acontecia. E recomendo que leiam, porque é divino. E eu tomei também a liberdade, queridos irmãos, tomar mais 5 minutinhos de vocês, de trazer trechos do último capítulo. Não vou contar tudo o que acontece no último, né, porque o último é sublime, que fala da missão de Maria. Maria, depois de ter perdido o seu filho, o meigo Rabi de Nazaré, exatamente está em Éfeso, numa casinha, seguindo a sua tarefa evangelizadora, consoladora, junto com João, filho de Zebedeu. E daí, esses são alguns trechos lá do último capítulo do Boa Nova. Os negritos são meus, desculpem.
Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, que lhe vinham ouvir as palavras confortadoras e afetuosas de Maria. Enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção do seu carinho e rogavam a Maria. Minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. E daí, megamente, Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. E dizia ao irmão, isso também passa. Dizia ela carinhosamente, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas como eterna realização do amor celestial. Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados. De novo, né, irmãos? Consolar. Esse é o alvo, esse é o desfecho. Desanuviavam o pensamento obscuro dos mais acabrunhados. De novo, queridos irmãos, consolar. E daí, seguindo, apesar da velhice, está lá o trecho, a velhice não lhe acarretava nem cansaços, nem amarguras, embora a despeito de suas perdas. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo, como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos. Seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora do cristianismo, que na época todos os cristãos, como nós sabemos, estavam sendo perseguidos e dizimados, em condições lamentáveis. E daí não vou contar essa parte do capítulo, leiam, porque é lindo. E eu já não coloquei porque eu sabia que eu ia chorar, e é sempre um vexame, porque daí eu não aguento, eu choro. Maria está lá, e Jesus vem buscá-la. E é uma parte emocionantíssima para quem leu a obra. Não tem como não se emocionar. Você lê todas as vezes e o coração fica envolvido desse amor profundo. Bom, e daí Jesus vem buscá-la e começa então o momento de desencarne de Maria, lá na sua casinha simples em Éfeso, na cidade da Turquia. Maria já não falava, numa inolvidável expressão de serenidade, e por longas horas ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração, de missão cumprida. E já a caravana espiritual se dispunha a partir. Veio buscar Maria, e ainda assim, Maria faz seu último pedido. Quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo e desejou abraçar os que ficariam no vale das sombras, à espera das claridades definitivas dos reinos de Deus. Mais alguns momentos e seu olhar àquele pedido de socorro, aquele pedido de amparar, ainda que estando iminente o seu desencarne. Mais alguns momentos e seu olhar descobria outra multidão guardada a ferros em escuro calabouços, porque estavam perseguidos em nome de Jesus. Penetrou os sombrios cárceres do Esquilino, um bairro em Roma, hoje, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Ai, minha vida está tão difícil. Os condenados experimentavam no coração um consolo desconhecido. Era a presença de Maria. Maria se aproximou de um a um antes dos desencarnes, em desdobramento espiritual. Participou de suas angústias e orou com suas preces, cheias de sofrimento e confiança. Sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo.
Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene, uma coisa que pudesse consolá-los profundamente. Que possuía para lhes dar? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Recordou que o seu filho deixara a força da oração como um poder incontratável entre os discípulos amados. E daí, ao lembrar dessa possibilidade de consolo infinito que Jesus nos presenteou, e que o Consolador revisita as nossas mentes, então rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Quantos de nós, não é, queridos irmãos, às vezes pensamos que estamos aqui, seguimos Jesus, temos que ter um ar sério, né? Aquela coisa meio séria. Ou então estamos sofrendo, vamos fazer aquele ar compenetrado. E a alegria como um grande apaziguador. Se nós estamos seguindo Jesus com confiança e sabemos que Ele nos espera de braços abertos, a gente vai esperar Jesus assim. Se algum irmão nos olha e fala assim, esse Jesus não vou seguir não, porque se é para ficar nessa amargura, eu estou achando melhor não seguir. E a alegria de estarmos com o Mestre, e a alegria de sermos amparados pela espiritualidade, aonde está? Aonde está a nossa alegria? E daí foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido, olha que gesto tão forte, ao inspirar naquela irmã uma doce atitude, diante de tanta tribulação. Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhes fez vibrar subitamente o coração. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras em consoladores rimas de júbilo e esperança. Daí a instante, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. Então, com uma simples atitude, queridos irmãos, às vezes a gente pode dizer, poxa, eu não estou bem, o que eu vou transmitir? Transmita a alegria, o sorriso, o bom ânimo, o sorriso feliz, confiante de estarmos com Jesus, e já estaremos juntos com Maria, nessa sagrada missão. E assim, queridos irmãos, a mensagem do capítulo segue. Por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cânticos nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí o seu perfume. Então, queridos irmãos, se ao olharmos que o Consolador prometido nos revisita o evangelizar, o elucidar e o consolar, ao olhar a rota do nosso comprometimento e ao desfrutar dessas bênçãos, por mais infortúnio que estejamos passando, por mais dores que estejamos passando, estamos sendo amparados pela espiritualidade, estamos sendo insuflados de esperança e bom ânimo, como Maria, neste capítulo, nos advertiu. E assim, queridos irmãos, pensei que gostaria de terminar esse nosso bate-papo de uma maneira alegre, como nos deixou o legado o nosso querido irmão Décio Rigon,
que quando ele falava, não há quem não terminava de uma maneira muito alegre. E já que é para falar de alegria, tomei a liberdade de lembrar do nosso poeta, o Martinho da Vila. Quando neste poema e nessa canção, diz em 3 estrofes que eu destaquei da canção, que são sublimes, quando este poeta nos convida a lembrar da ação ao convite da alegria. Quando ele diz, canta, canta minha gente, deixa a tristeza para lá, canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Esta é a esperança, é o reino de Deus. É a esperança da certeza que tudo vai melhorar. Como já dizia o nosso querido irmão Divaldo Pereira Branco. Só uma certeza nos aguarda: as bênçãos do Pai e a realização desse amor divino que nos inunda o coração. E por outro lado, o poeta é tão sublime e carinhoso que ainda abrange a diversidade. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Não importa que melodia você escolherá, mas dissipe a alegria de seguir, de estar feliz pela oportunidade de seguir e de prosseguir. E ainda assim, a outra estrofe traz também o alerta da vulnerabilidade. Quem canta seus males espanta, e não importa se a gente está por cima ou está por baixo, cantem. Então, queridos irmãos, eu gostaria de deixar para vocês essa reflexão, que seguir Jesus é este convite eterno. Revisitar o Consolador é este convite de dar a mão para Jesus alegre, estarmos alegres, passarmos por momentos de dificuldade, isso é um fato, mas não é uma eternidade. E ainda neste traço de esperança, nessa luz que nos orienta, essa bússola que reaviva as nossas consciências, vem o empenho de Kardec nos trazer o Consolador prometido. Então, queridos irmãos, que neste mês de abril, em que a gente comemora a oportunidade do Espiritismo, do Consolador prometido, que nós comecemos pela alegria de estarmos com Jesus. Muito obrigado.